Já estamos de volta para levar esta mensagem com alegria. Aqui é o MPA, o Movimentos para Aprender, e nós estamos em busca da sabedoria vertical, a sabedoria que fortalece o nosso relacionamento com Deus, porque quando se usa a disciplina, a busca diária pela sabedoria, se encontra o próprio Criador. Porque no temor de Deus, o temor de Deus é um dos pilares, é um dos princípios para a aquisição da própria sabedoria. Então a sabedoria que vem do alto, ela está disponível para todos aqueles que têm disciplina e que buscam diariamente renovar seu corpo, sua alma e seu espírito no Criador. Hoje são 15 de julho, nós vamos à leitura do capítulo 15. O capítulo 15, que tem vários códigos da sabedoria para serem capturados. Então, já prepare o seu caderno aí para você começar a anotar os códigos da sabedoria neste dia 15 de julho. Vamos junto nesta leitura. Uma resposta, quando branda, faz recuar o furor, mas a palavra que causa dor faz subir a ira. Então você deve se preparar para dar uma resposta. E uma resposta, quando branda, no meio de uma confusão, ela acalma o furor. A melhor resposta, a resposta como Jesus preparava para dar, ele refletia e dava uma resposta em forma de pergunta. A melhor resposta é aquela que você faz uma pergunta, porque a pergunta, ela gera dúvida e reflexão. E no meio da dúvida e da reflexão, as pessoas param para pensar. A língua dos sábios faz bem com o conhecimento, mas a boca dos estúpidos borbulha com tolice. Os olhos de Jeová estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons. Não tem como você, ou eu, ou qualquer pessoa se livrar dos olhos de Jeová, dos olhos do Criador, porque os olhos dele estão em todos os lugares. A calma da língua é árvore de vida, mas a deturpação nela significa quebrantamento do espírito. Quem é tolo desrespeita a disciplina de seu pai, mas quem considera a repreensão é argucioso. O que é a repreensão? A repreensão é um estalar, é um chamado de atenção para aquilo que está se fazendo de maneira incorreta. Quando se dá ouvido, quando se presta atenção à repreensão, há como corrigir os erros e avançar com mais velocidade. Então você avança na velocidade que você dá atenção. Atenção à sabedoria, atenção à repreensão. A repreensão, ela está ligada, está diretamente ligada à sabedoria, tanto a sabedoria vertical quanto a sabedoria horizontal. Na casa do justo há provisão abundante, mas na safra do iníquo há o banimento. Você pode ver que a afirmação é categórica, é uma afirmação positiva. Na casa do justo. E quem é justo? É aquele que faz a vontade de Deus, aquele que odeia o mal, odeia a maldade. É uma pessoa justa que age em justiça o tempo todo. Essa pessoa, a casa dela é farta. A casa dela é farta de coisas agradáveis.
A casa dela é abundante nas provisões. Os lábios dos sábios estão difundindo conhecimento. Os lábios, a boca do sábio, está difundindo conhecimento o tempo todo. Mas o coração dos estúpidos é assim. O sacrifício dos iníquos é algo detestável para Jeová, mas a oração dos retos é o prazer para ele. A oração dos retos. Se você ora e você tem o coração reto, qual o coração reto? Aquele coração que tem equilíbrio, o coração que tem amor, o coração que tem justiça e o coração segue os princípios do Criador. O caminho do iníquo é algo detestável para Jeová, mas ele ama aquele que se empenha pela justiça. Aquele que se empenha pela justiça, ele é amado. Ele é amado pelo Criador. É o Filho amado. A disciplina é má para quem deixa a vereda. Quem odiar a repreensão morrerá. Qual é a vereda? É aquele que se propõe a caminhar com o Criador e no meio do caminho ele deixa de cumprir o seu propósito. Então, se ele deixa de cumprir o seu propósito, aquilo que Deus colocou no seu coração, ele está deixando a vereda. Então, o que ele se propor a fazer fora da vereda, fora deste caminho, certamente fracassará, morrerá. O Siol e o lugar de destruição estão diante de Jeová, quanto mais os corações dos filhos da humanidade. Deus sonda os nossos corações. Não há como desviar-se disso, porque os olhos dele, como a gente viu, estão sobre todas as pessoas. E ele consegue sondar cada um pelo coração. O zombador não ama aquele que o repreende, não vai ter com os sábios. A repreensão faz parte da sabedoria, é isso que você precisa compreender. Se tem uma coisa que você precisa compreender desde logo, é que a repreensão faz parte daquele caminho, que é o caminho dos sábios. O coração alegre tem bom efeito sobre o semblante, mas por causa da dor de coração, há um espírito abatido. O coração alegre tem bom efeito sobre o semblante. Então, a pessoa que está com o coração alegre, a sua face é iluminada. É iluminada naturalmente, é como o brilho do sol, é natural. Então, brilho natural, todos os dias. E todos os dias você tem muitos motivos para se alegrar. Basta a sua mente estar focada em toda a riqueza que está ao seu redor. A riqueza que o próprio Criador colocou em todos os cantos da terra. Em alguns lugares colocou mais, em outros menos. Mas para onde os seus olhos, os seus ouvidos, para onde os seus sentidos bater, olhar e mirar, você vai poder perceber e entender que tudo é riqueza. E que a riqueza, a abundância, a prosperidade, ela é natural. É só o necessário, é somente que reconhecemos isso, que a prosperidade é natural. E a pobreza, ela é uma resistência. Quando se resiste à riqueza, aí a pobreza aparece. Porque a pobreza, na verdade, ela é a improdutividade. Quando não se produz, se torna pobre.
na mente, no corpo e no espírito. O coração entendido é o que procura conhecimento, mas a boca de gente estúpida é a que aspira à tolice. Então, coração entendido, olha só. Então, conhecimento tem a ver com o coração. O coração entendido é o que procura conhecimento. Por que o coração entendido? Porque é através do coração que Deus, que o Espírito Santo, ele se comunica com você. Através do teu coração. Por isso que a fala baixa da sabedoria, ela deve ser escutada. A fala que é baixa, a sabedoria conversa baixo. Apesar de ela gritar para que os experientes tenham acesso a ela, no momento de falar, de instruir, ela fala de forma baixa. Por isso se deve ter calma, ter sabedoria para acessar mais sabedoria, para escutar e ser obediente àquilo que Deus tem falado ao coração. E com isso se acessa esse conhecimento que vem do coração. O coração entendido é o que procura conhecimento, mas a boca de gente estúpida é a que aspira a tolice. Todos os dias do atribulado são maus. Meu Deus, é uma afirmação. Todos os dias. Não tem nenhum dia que o atribulado não viva mal. Todos os dias. Então, se você é uma pessoa que se sente atribulado, se livra disso. Porque aqui é uma afirmação. Todos os dias do atribulado são dias maus. Então, isso significa que aquele que não é atribulado é uma pessoa que tem dias bons, porque os dias maus, eles são reservados para quem é atribulado. Neste momento de sua vida, se você está se sentindo atribulado, se livra disso imediatamente, para que você se livre dos dias maus. Mas aquele que é bom de coração, como que você se livra dos dias atribulados? Sendo bom de coração, ele tem constantemente um banquete. Quem que não deseja um banquete? Um banquete para o corpo, um banquete para a mente, que é a alma, e um banquete para o espírito. Todos nós desejamos banquete. Então você precisa ser bom de coração para ter acesso ao banquete. Melhor o pouco no temor de Jeová do que suprimento abundante e com ele confusão. Melhor um prato de verdura onde há amor do que um touro cevado e com ele ódio. O homem enfurecido, ele suscita contenda, mas aquele que é vagaroso em irar-se, sossega a altercação. Aquele que é vagaroso em irar-se. Nós sabemos que neste mundo há aflições. Jesus já falou claramente, neste mundo havereis de passar por aflições. Até mesmo os filhos amados, aqueles que pertencem ao Criador, todos que estão neste mundo, eles estão passíveis de passar por aflições. O caminho do preguiçoso, olha só, o caminho do preguiçoso é como uma sebe de sarça, mas a vereda dos retos é um caminho aterrado. O que é um caminho aterrado? É um caminho que não tem grandes dificuldades. Não quer dizer que você não vai passar por desafios. Todos nós passamos por desafios. E você precisa entender de uma vez por toda que os desafios em nossa vida, o desafio de nossa vida, ele serve para o nosso crescimento. Todo desafio que você enfrenta em sua vida, ele faz você crescer.
Se você enfrenta um desafio e passa por ele, você cresce e você se prepara para desafios maiores. Se não existir os desafios, você não cresce e você se torna uma pessoa fraca para enfrentar desafios maiores. É isso que você precisa entender e aceitar. Dentro de cada dificuldade existem sementes de crescimento. Filho sábio é aquele que alegra ao pai, mas o homem estúpido despreza a sua mãe. A tolice é a alegria do falto de coração, mas homem de discernimento é aquele que vai diretamente para frente. Todos os dias devemos buscar a sabedoria. Isso significa buscar com disciplina, buscar a sabedoria com disciplina. E quando se busca a sabedoria diariamente, se busca o crescimento, se busca andar para frente, em todos os sentidos, em tudo que se projeta, em tudo que se faz. Há frustração de planos quando não há palestra confidencial, mas a multidão de conselheiros há consecução. Na multidão de conselheiros, o resultado é muito melhor. Você não deve ser individualista a ponto de não tomar conselho com ninguém. Porque os conselhos, eles fazem a pessoa prosperar. Deus deixou um código importante, o código que podemos chamar de quebra-cabeça. Há uma peça do quebra-cabeça dentro de você. E cada pessoa carrega uma peça do quebra-cabeça. E todas as pessoas que têm a ver com o teu propósito, você deve se conectar a elas para trocar peças do quebra-cabeça. Porque quando vocês se juntam no mesmo propósito, o que acontece? O quebra-cabeça é montado. E quem sai ganhando? Todas as pessoas que participam do mesmo propósito. E quem sai ganhando é o reino. Tudo é para o reino. Tudo é para o nosso Criador. Nós somos uma peça do quebra-cabeça. O quebra-cabeça da vinda de Jesus Cristo para reinar o reino pleno sobre a terra, sobre o mundo. O homem tem alegria na resposta da sua boca, e uma palavra no tempo certo, quão boa é! Quão boa é uma palavra no tempo certo. Há vários momentos em nossa vida, há vários momentos na sua vida que você precisa de uma palavra. Por exemplo, vá em frente, eu estou com você. É uma palavra de apoio quando você deseja fazer algo novo. Então a palavra no tempo certo, quão boa ela é. A vereda da vida vai para cima, para aquele que age com perspicácia, a fim de desviar do Siol lá embaixo. A casa dos que se enaltecem, Jeová derrubará, mas ele fixará o termo da viúva. Quem deve ser enaltecido para sempre é o nosso Senhor Jesus Cristo. É Deus, é o próprio Deus que deve ser enaltecido. Você não deve se enaltecer em momento nenhum. Se você merece ser enaltecido, outros vão te enaltecer. Mas você próprio se enaltecer, fuja disso. Os ardis do mal são algo detestável para Jeová, mas as declarações afáveis são limpas. Quem obtém lucro injusto traz banimento sobre sua própria casa, mas aquele que odeia dádivas é quem continuará vivendo. Quem odeia a corrupção, aquilo que corrompe os valores
aquilo que corrompe os princípios do Criador. Quem odeia isso é quem prospera. Agora, quem aceita isso na sua vida, a sua casa receberá o banimento. Pode acontecer mais cedo ou mais tarde. O coração do justo medita a fim de responder, mas a boca dos iníquos borbulha coisas más. Então você pode perceber neste momento que é o coração, sempre é o coração do justo. E quem é o justo? Aquele que faz a vontade de Deus, aquele que odeia o mal. Esse é o justo. E o coração do justo, que é através do coração que Deus fala conosco. O coração do justo medita antes de responder. Antes de responder, o coração do justo, ele medita. Medita em quê? Medita na palavra de Deus. Medita naquilo que Deus está colocando no seu coração. Jeová está longe dos iníquos, mas ouve o coração dos justos. Novamente, o coração. Então, com o teu coração, tu consegue conversar. Olha só o código. Com o meu coração, eu recebo a palavra e eu consigo conversar, dialogar com Deus através do coração. Através do coração. Então, para conversar com Deus, nem precisa abrir a boca. Nem precisa abrir a boca. Você precisa colocar o seu coração à disposição dele para escutá-lo e também para falar com ele através do seu coração. A luminosidade dos olhos alegra o coração. A luminosidade dos olhos alegra o coração. Uma notícia boa engorda os ossos. O ouvido que escuta a repreensão da vida pousa bem no meio de gente sábia. O ouvido que escuta a repreensão da vida pousa bem no meio de gente sábia. Então, o que significa este versículo? Que a vida nos repreende. Não importa, a vida, em algum momento, ela vai nos repreender. E ela nos repreende com algum tipo de dificuldade. Mas aquele que para escutar, você escuta com o ouvido. Aquele que para refletir o que escutou sobre a vida, ele será bem sucedido em seu caminho. Isso significa ter mais vida, ter vida em abundância. Quem se esquiva da disciplina rejeita a sua própria alma, mas aquele que escuta a repreensão adquire coração. O que é adquirir esse coração? É adquirir um coração que fala com Deus e que escuta a palavra do próprio Criador. Então, quem escuta a repreensão, quem aceita a repreensão, ele adquire coração. Ele adquire um coração que agrada ao Criador. O temor de Jeová é uma disciplina para a sabedoria, e antes da glória, a humildade. O temor. E o que é temer a Deus? É odiar o mal. Odiar a maldade é temer a Deus. É colocar Deus em primeiro lugar em todas as coisas em sua vida, o tempo todo. Diariamente, colocar a Deus em primeiro lugar em sua vida. Quando você coloca o Criador em primeiro lugar em sua vida, você tem um coração entregue para Ele. E Ele fala contigo através do seu coração.
E você conversa com Ele é através do coração. Entenda isso. Este foi o MPA, Movimentos para Aprender. Eu sou Getúlio Freire, fica com meu abraço neste dia, nesta sexta-feira, e fica com Deus. Tenha um dia memorável.